E agora nós vamos começar um outro processo. Até agora nós viemos conhecendo a importância do autocuidado, do amor próprio, da questão da espiritualidade, da iluminação, do ser, do ter. Tudo isso é uma construção diária. Só que agora vamos entrar especificamente nas terapias, que são ferramentas que a gente pode utilizar para o nosso auxílio nessa evolução, nessa escadinha que a gente galga um a um. Então vamos começar aqui com a minha experiência, sempre contando a minha experiência, porque é onde eu tenho condições de relatar para vocês. Funcionou para mim, pode ser que funcione para você. Sendo que eu vou deixar abrir um parêntese aqui para dizer que existe um leque de terapias, mas nem todas elas que funcionaram para mim poderá funcionar para você. Só que eu vou relatar a minha caminhada, porque eu não posso falar da caminhada das outras pessoas, apesar de ter cuidado de muitas pessoas que também tiveram essa caminhada, essa jornada e conseguiram conseguiu muito êxito. Porém, as que eu consegui pode não ser as que você vai conseguir. E aí a gente vem com um leque de opções e a minha primeira opção de tratamento terapêutico foi o Reiki. Pois que até hoje eu considero o Reiki o meu carro-chefe. Foi onde eu conheci, eu despertei. Foi o início, ó, foi o estalar de dedos. Mas tudo é um caminho. E vejam como foi esse meu caminho. O meu primeiro contato com todo esse leque de terapias que eu já fiz, que foram inúmeras, vou mostrar para vocês todas elas como foi passo a passo. Mas a primeira foi com o Reiki. Mas como foi que eu cheguei ao Reiki? Eu conheci há 25 anos atrás, mais ou menos, por aí, 30, 20 anos, mais ou menos, 20, 25 anos, foi quando eu tive o meu primeiro contato lá em Belo Horizonte, quando a minha mãe morava lá. Ela me apresentou uma amiga que era reikiana e perguntou para mim: filha, você quer receber um reiki? Aí eu falei assim: ah, mãe, eu não sei, mas como a gente confia muito na mãe da gente, e a gente disse: tá bom, mãe, eu quero. E fui experienciar o reiki. Deitei na maquinha, consegui ouvir a musiquinha, comecei um relaxamento, uma meditação, senti alguns toques, porque é através da imposição das mãos que o reiki acontece. E pronto, fiquei bem disposta depois, pude experienciar uma leveza, uma calma muito grande e ok. Muito tempo, e os anos foram se passando, os anos foram se passando e eu só experienciei aquela vez. Quando eu voltei para cá, eu não conhecia ninguém aqui que realmente pudesse é, me fazer passar novamente por essa experiência tão agradável. Mas a vida nos leva onde a gente precisa chegar. E onde foi que a vida me levou? Novamente para as terapias e pro Reiki. Eu, quando fui diagnosticada com uma série de problemas físicos, eu disse: agora é hora de me cuidar e eu preciso buscar auxílio. A primeira coisa que apareceu em mim, olha só, veio uma listinha aí, viu? Foi o hipotireoidismo. Sim, eu estava com a minha tireoide, ó, sem funcionar como ela deveria. Depois, em seguida do hipotireoidismo, que eu fiz um check-up. Aí começou. Hipotireoidismo, ciatalgia, inflamação no ciático, fibromialgia e, por último, simplesmente eu estava iniciando um pré-câncer no colo do útero. Eu disse: gente, e agora? O que eu vou fazer para resolver esse BO? Porque estava complicado. Ficou lá atrás. Estava bem complicado. Mas eu pensei: ó,
Eu já tinha um pouco de conhecimento, fui criada dentro de uma doutrina onde a gente acredita na parte espiritual, que não somos somente essa matéria, que a gente tem sim um corpo astral, um corpo além desse corpo. E eu fiquei pensando, eu tenho esse conhecimento, eu tenho certeza que se o meu corpo, eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho certeza que esse meu corpo está pedindo socorro. Então eu preciso auxiliá-lo e tenho que ir tão fundo, porque eu precisava, além de curá-lo, eu precisava buscar a origem. Senão, todas essas doenças iriam se repetir. E não era isso que eu queria. Eu queria ficar curada, eliminar tudo aquilo. Porque eu acreditava como isso naquela época, porque hoje eu tenho certeza que todas as nossas doenças começam no emocional. Então eu fiquei pensando, eu preciso equilibrar. A balança tá assim, tá capenga. O que eu vejo, que é o meu corpo, e o que eu não vejo, que é o meu mental, o meu espiritual, a minha parte energética, eu não estava vendo, mas eu sei que está ali, pesa na balança para equilibrar, e eu queria equilibrar. Então, eu procurei, e aí me disseram de uma senhora que hoje em dia eu só tenho gratidão a ela, que foi a minha mestra, que eu fui iniciando os tratamentos. Passei um tempo recebendo o reiki, fazendo o tratamento com a luz do reiki, com a energia do reiki. E eu fiquei assim, fui melhorando, mas sem abandonar os meus remédios, sem abandonar as minhas terapias complementares e sem abandonar também a medicina tradicional. Porque tem muita gente que, não, medicina tradicional não vai resolver. Tem que unir os dois. Quanto mais força, mais a gente consegue tirar o quê? O carro do atoleiro. Então, tem que ter. Não pensem que você, descartando um, só o outro vai funcionar. Tem que ser o conjunto. Quanto mais a união faz a força. Então vamos unir forças para cuidar da matéria e também cuidar da parte energética, do espiritual. E isso sim que é ter responsabilidade com a sua cura, com a sua melhora, com o seu estado de saúde, tanto física quanto mental, quanto espiritual, energético. A gente tem que ser responsável por isso. Então, com todo esse relato, eu fui acreditando que existe sim a possibilidade de curar este corpinho aqui usando tudo isso. Usando e tentando investigar. Aí eu passei a investigar. Fui melhorando, mas eu não contente, eu disse não, eu preciso mais, eu quero investigar mais e mais, e ir a fundo de tudo isso que foi me apresentado de debilidades físicas, porque se eu não encontrar a raiz deste problema, este problema irá voltar. Porque quando a gente só cura a causa, o efeito e não a causa, a gente está fazendo um trabalho pela metade. Então, a gente tem que curar o efeito, investigar a causa, para que novamente não tenha o quê? Uma reincidência. Que as nossas emoções que geraram aquele distúrbio, aquela doença, aquela desorganização física, ela precisa também ser tratada. Então eu fui a fundo. Como foi que eu fui a fundo? Além das técnicas que eu já estava usando, que era o reiki, os cristais, a cromoterapia, fui em busca da radiestesia, da radiônica, trabalhar com pêndulo, fiz vários cursos para poder entender, porque o que a gente entende, a gente consegue aplicar com mais facilidade. E foi aí que eu comecei a minha jornada em busca de conhecer as terapias. Eu queria aplicá-las em mim
eu tinha consciência de que eu precisava de todas essas ferramentas, mas nem todas essas ferramentas serviriam para mim. Não foram todas que serviram, mas as que eu usei, que eu me identifiquei, me geraram, sim, cura, bem-estar. E até hoje eu ainda estou em busca de cada vez mais curar a parte emocional. Porque a física, com certeza, eu já não sinto os sintomas. Eu não sinto mais a fibromialgia, nunca mais tive crise de fibromialgia, porque eu descobri qual era a minha emoção que startava todas essas dores da fibromialgia. Ok, a medicina, os médicos falam que a fibromialgia não tem cura. Tudo bem, fisicamente é mais difícil, mas se você for investigar a parte emocional, você consegue sim recuperar a sua saúde. E também tive muitas experiências boas com relação à ciatalgia, eu fui unindo o bem-estar geral, aquilo que a gente vem falando. Eu uni cuidar do meu físico, eu uni cuidar do meu emocional, cuidar das minhas relações, porque o que adoece aqui, o nosso corpinho, que tem origem no nosso emocional, e as nossas emoções são geradas a partir de quem? Ou de quem? Das nossas relações. Principalmente a nossa primeira relação que a gente tem com o mundo, que é a nossa família. Fiz sim constelação familiar, várias e várias vezes. Fiz apometria e tantas outras técnicas que eu vou listar aqui para vocês, que eu não me arrependo de nenhuma delas. De ter chegado aqui com o conhecimento de que eu me adoeci. Eu me deixei adoecer. Eu deixei que as outras, eu permiti que o outro me adoecesse. Ah, mas a culpa é do outro? Não. Eu assumo total responsabilidade de que fui eu que me adoeci. Só que eu deixei também que o outro contribuísse com esse, para aumentar ainda mais essa minha dor, a dor emocional. Então, vamos lá. As relações adoecem a gente. A falta de amor próprio adoece a gente. A baixa autoestima adoece a gente. Então, se a gente for olhar para ter saúde, a gente precisa cuidar de cada pedacinho desse. Tenho encrencas com a minha mãe? Vou resolver. Tenho desamores ou desamores, ou então algum problema com o pai? Vou tentar resolver. Tenho com os irmãos? Também. Tenho com os meus filhos? Também vou resolver. Então, um por um, ó, dica certa. Faz a tua listinha para poder você começar a verificar. Não é culpar ninguém, porque não é culpa de ninguém. Apenas é a gente que teve uma interpretação errada a respeito daquela situação que a gente vivenciou em família, na escola, com os nossos relacionamentos, com os nossos filhos. Tudo isso somatizou. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de dizer: tudo isso aconteceu porque eu permiti. Então quem é o responsável? Sou eu. Eu sou a responsável. Então eu não vou culpar ninguém, vou sair da posição de vítima, vou sacudir, levantar a poeira e dar a volta por cima. Porque senão eu não vou curar, eu vou só justificar. E quando é que a gente consegue alguma coisa só justificando? Não conseguimos. Então, esse foi o início da minha trajetória, que eu fui começando a me conhecer, o quanto que a minha energia estava debilitada. Aqui, começa um exemplo bem básico, o exemplo da minha tireoide. Todos nós sabemos que nós temos aqui, ó, um chakra, que é o laríngeo, que é a nossa expressão para o mundo, que é a gente se expressar, que é a nossa criatividade, que é o nosso falar. Eu sempre fui uma pessoa que não sabia me comunicar. E aqui sempre, como a gente sempre fala para os nossos assistidos, e também a minha mestra falava para mim, era só
engolindo sapo. Era só me calando e não sendo valorizada em termos de dar a minha opinião a respeito de qualquer assunto. Ou medo até de falar e ser criticada. Tudo isso, quando a gente não fala, não se expressa, a gente atinge a nossa tireoide, porque o nosso chakra laríngeo, que é o responsável em puxar essa energia para alimentar essa glândula, não está funcionando. E o que vai adiantar? Eu ter um gerador, que é o meu chakra, se ele não está funcionando, que é para gerar energia e saúde para a minha tireoide. Então, tudo isso eu tive que aprender e ressignificar e ajustar e podar, que nem uma árvore que está toda, precisando, toda desequilibrada, desarmonizada, desajustada, e aí a gente vai podando as nossas arestas, a gente vai podando todos aqueles galhos que estão secos, que estão deformados, que precisam de suporte, e a gente vai alimentando essa nossa árvore, que é a nossa árvore da vida, que nós precisamos ter sim cuidado com esse corpinho. Não podemos relaxar em momento nenhum este corpinho. Então, eu estou contando aqui para vocês, agora vai começar a brincadeira de verdade. Vamos falar sobre as terapias. Hoje eu dei uma pequena pincelada de como eu iniciei, que foi com o Reiki. E espero que vocês estejam curiosos para saber quais foram as técnicas e eu explicar como foi a minha experiência de cada técnica. Eu quero que você acompanhe nos próximos episódios como foi descobrir e buscar essa autocura dentro de mim através das terapias. Fica comigo. Hoje a gente vai encerrar com aquele grande beijo no coração, que vocês possam ter esperança de curar as emoções de vocês, curar a energia de vocês, curar o pensamento, curar o espírito, ter leveza, ser e levar uma vida leve, que é para isso que a gente veio aqui, para ter uma vida leve. Um beijo no teu coração.